Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai ver como implementar o Lazy Load nativo do browser para imagens e eu vou dizer outros itens aí, eu não vou dar spoiler, mas a gente vai ver nesse vídeo, então confere comigo. Então o Lazy Load também é conhecido como carregamento tardio. Então esse recurso ele prioriza os itens que estão visíveis na tela do usuário. Tem um range aí, tem uma área de alcance, né, que é um pouco maior da tela visível do usuário. A gente vai ver também esse item que ele vai variar um pouco. Mas a gente vai priorizar esses itens e a gente vai deixar o carregamento para depois dos itens que não estão sendo exibidos. Então por isso que a gente chama do Lazy Load. O Lazy Load não quer dizer que ele vai carregar devagar. Não. O Lazy Load significa que ele vai focar nos itens que estão na tela. Tudo que vem depois da área visível ele vai deixar quando o usuário começar a scrollar e chegar perto de uma área específica. Então isso vai trazer um benefício para o usuário, porque ele vai ver os itens visíveis mais rápido e ele também vai economizar na taxa de transferência. No lado de quem disponibiliza a imagem, por exemplo, se você tiver uma CDN, você pode também economizar sua CDN se o usuário também não fizer o download daqueles itens, se ele não chegar até o final do scroll. Então, o resultado é o carregamento de recursos somente quando a gente precisar. Uma das motivações de estar falando sobre esse item, mas a gente não vai focar em WordPress. Vai ter um vídeo aí que vai sair do Felipe Elia, eu vou deixar nos comentários, então você pode ir lá nos comentários e saber mais sobre o WordPress 5.5, porque essa versão particularmente fez a introdução do recurso de Lazy Load no Core. Esse novo, né, Lazy Load, eu botei entre aspas porque a propriedade de Lazy Load ela tinha outro nome já em outro browser, por incrível que pareça, no Internet Explorer 11. Mas a gente sabe que o Internet Explorer 11 faz a implementação do jeito que ele quer, não segue nenhum padrão, então esse recurso não colou, somente o Internet Explorer 11 tinha implementado o recurso de Lazy Load. Alguns anos depois, praticamente 5, 7 anos depois, o Chrome, no ano passado, reintroduziu esse recurso. E a parte do suporte é muito importante, né? Como funciona o suporte? Então a gente não vai ter no Internet Explorer 11, para isso você precisa utilizar a propriedade antiga do Internet Explorer 11. No Safari a gente não tem um suporte por padrão, a gente precisa ativar um recurso de execução de features experimentais, então você precisa habilitar esse recurso. Então usuários comuns não vão ter acesso a esse recurso. Os browsers, né? O Samsung Browser vai ter suporte, o novo Edge que tem a engine do Chrome por trás também vai ter suporte, Opera, Firefox e Chrome. E como é que a gente faz a utilização do Lazy Load, né? Para utilizar o Lazy Load particularmente, a gente vai precisar de uma propriedade chamada Loading. Essa propriedade, a gente vai passar o valor Lazy, e assim o browser vai cuidar de fazer o carregamento tardio das nossas imagens. Mas também a gente precisa de um requisito que é a definição das dimensões, largura e altura. Por que a gente precisa dessa definição? Porque quando o browser recebe a informação, primeiramente ele vai ler o HTML, e quando ele lê o HTML, ele sabe que tem uma tag IMG lá. Se a gente não passar uma dimensão, o browser não vai saber como calcular se aquela imagem vai estar na área visível ou não. Então por isso que é essencial a gente ter a dimensão, mas não quer dizer que esse tamanho vai ser fixo. Você pode ter uma dimensão inicial e você pode via CSS fazer o tratamento de largura máxima e largura mínima e fazer esse tratamento quando o usuário redimensionar a sua tela. Falando sobre as dimensões, inicialmente quando esse recurso foi introduzido, a área que o browser carregava era de 3.000 pixels a partir do topo da tela. Então, o primeiro carregamento era uma área de 3.000 pixels. Depois, como o time do Chrome começou a observar que eles poderiam reduzir essa área, eles começaram a reduzir e aplicando aí algumas regras. A primeira regra foi reduzir até 1.250, mas somente quando o usuário tivesse uma conexão 4G. Então esses valores aí eles vão mudar, né? Então primeiramente no 4G a gente tem uma área de primeiro carregamento de 1.250. Isso significa que o usuário ele vai ter essa área de 1.250. Se ele scrollar, por exemplo, 300 pixels, né, a área total carregada vai aumentar 300 pixels. Então vai ser 1.550. Ok? Então essa vai ser a área. Então cada vez mais que ele vai scrollando, essa área de carregamento vai aumentando. Conexões lentas a partir de 3G ou inferiores, essa área aumenta para
2.500 pixels. Então aí 2.500 pixels é muita área, ok? Se você tiver uma conexão lenta, tem usuários que reclamam, dizer, eu não gosto desse recurso porque quando eu scrollo rápido eu não vejo as imagens. Então o recurso, né, ele vai priorizar os itens que estão sendo exibidos para o usuário. Se a conexão for lenta, mesmo essa lista de prioridade vai ser afetada pela conexão lenta. E também o modo econômico pode influenciar esses valores. Então agora a gente vai para a prática, eu vou pular no meu VS Code e a gente vai ver aí, eu tenho um different branch, eu não vou codar totalmente, eu tenho que criar as branches e a gente vai ver os passos e a gente vai ver como esses itens se comportam. Então aqui eu tenho minha página, né? Eu tenho uma série de imagens e eu decidi fazer isso. Eu fiquei meio nostálgico esse final de semana e comecei a reunir imagens aí do WordCamp. Então esse é o primeiro WordCamp que eu participei, então é um evento que eu gosto muito de participar e palestrar também. Então foi o primeiro WordCamp lá em São Paulo e depois aí tem na Porto Alegre. A minha primeira palestra em WordCamps foi em Porto Alegre. E aí vai, né, todo o caminho até chegar, né, hoje aqui onde eu estou na região. Ano passado, onde eu fui organizador aqui do WordCamp Dublin. E o último WordCamp desse ano, que não foi em Saragoça, mas foi em Praga. Mas a gente vai ter aí no exercício esse item. A gente vai incluir no exercício esse item. Então, inicialmente, a gente tem um markup bem simples, então eu tenho aqui o meu HTML e esse HTML simplesmente ele carrega um CSS, que a gente só faz aquele tratamento para as imagens, e eu tenho os assets carregando um a um. Então esse formato ele está bem cru, a gente não tem nenhuma propriedade aqui. Então um dos itens que a gente comentou é a questão das dimensões. Mas essa boa prática referente a dimensões, ela vai ser importante até se você não tiver o lazy loading também, porque ela afeta também a experiência do usuário, se você não tem dimensões. Então vamos aqui num caso bem particular. Então vamos dizer aqui nesse caso, né? A gente tem o nosso código, então vamos dizer que eu tenho duas imagens aqui, e no meio dessas duas imagens, então eu tenho um botão e esse botão vai ser Contact Me. E esse botão do Contact Me, ele está no terceiro post. Então eu tenho lá o meu título, eu tenho um botão. Vocês viram que a imagem, então, o botão estava aqui, agora o botão pulou. Imagine se eu tento clicar nesse item e ele move e eu clico em outra coisa que eu não estou desejando. Então esse aí é um dos quesitos também da recomendação de você utilizar dimensões. E a gente vai ver, né, quando eu mudar de branch aqui. Então, ok, agora eu tenho as imagens com as dimensões. Então, se eu inspecionar dentro do Inspect, eu vou ter a aba de redes. Eu vou pedir para a gente fazer uma simulação de uma conexão lenta. Quando eu recarregar aqui, notem que a área das imagens já estão reservadas. O nosso browser faz a requisição e as primeiras imagens que ele receber, ele vai enviando e o resto das imagens continua sendo carregado. Então, se a gente pausar aqui, claro, eu pausei. Então, beleza, se a gente mudar a conexão online novamente, com as propriedades agora a gente não tem mais o layout shift. A área vai ser reservada e a gente consegue. Mas você vai dizer, Felipe, essa dimensão não vai afetar o meu layout ser responsivo? Não, a gente pode simplesmente chegar aqui e falar que o meu container ele não tem uma largura máxima. Então a gente pode chegar e dizer que a largura máxima vai ser 100%. Se eu salvar, as minhas imagens já estão com uma largura e altura responsiva. Então eu vou dizer aqui também só para tag vídeo também, pedir para respeitar a largura máxima, e quando ele fizer a largura máxima com porcentagem, ele vai ter uma altura de ajuste automático. Então agora, pulando lá para a nossa página, sim, a gente tem as dimensões, o browser vai saber calcular essa área e a gente também vai ter a possibilidade de calcular o lazy load. Então beleza, o próximo passo agora, a branch com as propriedades. Além da gente ter as dimensões, eu tenho o lazy load. Se eu for no meu browser agora, a gente tem aqui as imagens novamente. Se eu faço o carregamento, o que vai acontecer nesse caso aqui é que a gente, quando setou a propriedade lazy load, a gente não carrega todas as imagens. Então eu faço 14 requisições aqui. Se eu aumentar a área desse item, o carregamento ainda vai ser menor. Por quê? Porque esses itens, né, quando eu redimensiono eles, quando as imagens aumentam, eu tenho um número menor de imagens. Então, esse carregamento aí vai ser variável também. Vai ser dependente da quantidade de imagens que estão dentro daquela região.
Então agora, por exemplo, aqui eu tenho uma requisição de 10 itens. Esses 10 itens são o meu index, o meu CSS, a fonte que a gente carregou, requisitou, né, a fonte no Google Fonts, e as imagens. Se a gente vê aqui, a última imagem que eu estou carregando é a WordCamp Salvador 2014. Se a gente começar a scrollar, outras imagens começarão a aparecer, como por exemplo aqui São Paulo, também tenho aqui o Rio, Salvador, São Paulo novamente 2015. E aqui a gente tem também o carregamento de um vídeo. A gente também pode incluir o carregamento do vídeo aí em nosso Lazy Load. Mas isso vai ser dependente do browser. O browser é que vai dizer quais vão ser os itens. Então aqui a gente já implementou o Lazy Loading. Outro item que se a gente observar aqui é que eu tenho o carregamento de 2 itens. Eu tenho um carregamento do WordCamp Thessaloniki e eu tenho um carregamento do WordCamp Saragossa. E esses 2 itens estão lá embaixo. Por que eles estão sendo carregados? Se a gente tiver algum item que eu quero priorizar, não, tipo, independente de qualquer que seja a situação, quero priorizar esses itens, a propriedade loading, ela aceita 3 parâmetros. Ela aceita a propriedade auto, a propriedade lazy e a propriedade eager. A propriedade auto, ela vai deixar para o browser decidir se aquela imagem vai ser carregada ou não. Isso vai ser influenciado pelo tipo da conexão, como é que aquela página está se correspondendo. Então, a propriedade auto vai ser a cargo do browser. A propriedade eager, a gente manda carregar, não seja qual for a situação, a gente carrega aquela imagem. Então, mesmo que aquela imagem esteja lá no final da minha tela, com a propriedade eager, a gente consegue aí forçar o carregamento dos itens. Então, se a gente der uma olhada no nosso código, então lá no final, na propriedade loading, a gente tem a auto, né, que eu tinha comentado, e a propriedade eager. Então, a propriedade eager, ela força o carregamento dos meus assets, né? Pode ser uma imagem ou vídeo, ele vai forçar esse carregamento. E por fim, outro item que eu gostaria de mostrar é referente a iframes. A gente também consegue implementar o Lazy Loading em iframes. Por exemplo, aqui eu tenho esse vídeo de Praga esse ano, eu tenho as dimensões, tenho um embed lá normal do YouTube, simplesmente a diferença é que eu tenho a inclusão do loading. Então agora, vou reduzir aqui, vou colocar esse camarada lazy e esse item também lazy. Então vou salvar aqui. A gente vai voltar para o nosso browser. Então lá, recarregando, a gente tem o carregamento de 10 itens, pela questão, né, que a gente está numa visualização menor. Se eu aumentar a área visível, a gente tem a redução dos itens que são carregados também. A gente tem lá a requisição de 8 itens. Se eu começar a scrollar, as imagens estão sendo carregadas, PNG, 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 JPEG, 31 itens sendo carregados. Quando a gente chega no final, a gente tem aqui o script do player que carregou. Então, todos os scripts do player só vão ser carregados aí quando a gente chegar nesse momento. Então, isso ajuda bastante se sua tela, né, se você está num blog ou numa página que tem muitos vídeos, isso também vai ajudar bastante no tempo de carregamento da sua página, ok? Outro ponto que a gente pode melhorar aqui, eu estou carregando 22 megas. Eu não estou utilizando o formato correto, porque eu gostaria também de comentar isso. Se você utiliza o Lazy Loading, mas também não está utilizando o formato correto, isso também vai influenciar aí no tempo de carregamento da sua página. Então também utilize ferramentas que vão comprimir e disponibilizar o formato correto. Então a gente tem aqui o Squoosh, se a gente fizer um teste. Então eu posso ir na pasta que tem lá todas as minhas imagens. Se vocês notarem aqui, eu tenho uma imagem de São Paulo que está com 2.2 megas, é um PNG. Se eu passar essa imagem no Squoosh, eu posso reduzir ela até 93%. Então se a gente der um zoom aqui só para comparar, né? Bonito, meu primeiro WordCamp eu estava lá mexendo no celular. Mas a versão esquerda é a PNG original e a direita é a JPEG comprimida. Então tem uma pequena variação, mas isso quando eu dou um zoom de 381. Se eu colocar no formato normal, a diferença vai ser praticamente zero, mas a gente tem uma redução aí de 93%
do tamanho dessa imagem. Então, simplesmente, né, porque eu utilizei o formato correto. Anteriormente, eu tinha só selecionado a área com o screenshot do Mac e feito o upload dessa imagem, e essa imagem ela vai ficar gigante, né? Mas então sempre tenha atenção a isso, porque isso também vai ser um fator aí que vai influenciar bastante no carregamento de sua página. Então é isso, essa foi uma introdução, né, para você entender por que o Lazy Loading ele melhora o carregamento, certo? Então esse recurso ele está fazendo parte agora do core do WordPress, e você também pode implementar no seu site, simplesmente utilizando uma propriedade numa tag HTML. A sua implementação é bem simples, não tem carregamento de script extra, não tem carregamento de biblioteca extra, esse recurso ele é nativo, ok? Mas aí ele vai depender do suporte do browser. Então é isso, a gente vai fechando esse vídeo por aqui. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe nos comentários e diga o que você achou dessa propriedade, e até o próximo vídeo, pessoal.